Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. A mordomia cristã é um chamado para administrar tudo que Deus nos confiou de maneira responsável e fiel. Este conceito abrange o nosso tempo, talentos, recursos e até a nossa vida espiritual. A Bíblia nos fornece diversos exemplos e orientações sobre como devemos viver como mordomos fiéis. Em primeiro lugar, Lucas capítulo 12, do versículo 42 ao 44, Jesus nos ensina sobre a importância de sermos mordomos fiéis e prudentes. O texto diz assim: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos servos da sua casa, para lhes dar a seu tempo a ração devida? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Esse texto destaca a necessidade de fidelidade e diligência em tudo o que fazemos. Em Mateus 25, do versículo 14 ao 30, Jesus conta a parábola dos talentos. Nessa parábola, um senhor confia seus bens a 3 servos. Antes de partir para a viagem, 2 dos servos, ele confia os seus bens aos servos antes de partir para uma viagem, e vemos que 2 servos investem os talentos e os duplicam, enquanto o terceiro enterra o talento por medo. Ao retornar, o Senhor elogia os 2 primeiros servos por sua fidelidade e recompensa, mas repreende o terceiro que, por falta de iniciativa, escondeu o talento. Essa parábola nos lembra que Deus espera que nós usemos os nossos dons e recursos para multiplicar o seu reino, para desenvolver, para crescermos. Outro aspecto da mordomia é o uso do tempo. Efésios 5, do versículo 15 e 16, nos exorta: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, e que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Devemos ser intencionais com o nosso tempo, dedicando às coisas que glorifiquem a Deus e que edifiquem a nós mesmos e aos outros. A mordomia cristã ou a mordomia também envolve o cuidado de nossos corpos, que é o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, versículo 19 ao 20, Paulo nos lembra: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Isso implica em viver de maneira santa, saudável e honrar a Deus em nossas ações e em nossas escolhas. Além disso, a mordomia se reflete em como tratamos o nosso próximo. 1 Pedro 4:10, somos instruídos: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso significa que os nossos dons e talentos é para servir e ajudar os outros, refletindo o amor e a graça de Deus em nossas vidas. Para terminar, para concluir, a mordomia cristã é sobre reconhecer que tudo que temos pertence a Deus.
é dele, deve ser usado para a sua glória. Devemos ser mordomos fiéis em todas as áreas da nossa vida, usando os nossos recursos financeiros, nossos dons, tempo, talentos, o nosso próprio corpo de maneira que honre a Deus e edifique o próximo. Que possamos sempre lembrar que somos administradores das bênçãos que Deus nos deu e que seremos chamados a prestar contas de como a utilizamos. Tudo que temos foi Deus que nos deu, e Ele nos deu para cuidarmos, e Ele cobrará de nós esse cuidado um dia. Eu agradeço a você que está aqui todos os dias lendo, comentando, compartilhando, orando juntamente comigo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelas oportunidades, pelos recursos que o Senhor tem nos confiado. E que nós possamos, Pai, como mordomos, mordomo vigilante, que nós possamos, como pessoas sábias, administrar, cuidar daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. A nossa família, o nosso emprego, o nosso dinheiro, os dons espirituais, os dons ministeriais, tudo que o Senhor tem confiado para cada um de nós, que nós venhamos cuidar e desenvolver de uma forma poderosa e sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.